não tem contraindicação. Como esse cara que eu vou falar agora, que é uma das referências para todos nós da Rádio Bandeirantes e do rádio. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Datena. Como vai? Eu vou bem, e você? Você está na nossa Graças linda Uberaba, no Triângulo Mineiro ou não? Você está em Uberaba ou não? Estou a 500 quilômetros. Estou a 500 quilômetros de você. O Caboclo, como você costuma chamar a gente, não é? Que saudade que a gente tem de você, que era uma imagem já integrada ao nosso dia a dia, não é? De uma forma definitiva. Como eu sempre disse, e todos nós da Rádio Bandeirantes costumamos colocar, não é por questão de idade, não, porque acho que sou até mais velho que você. Se não for, é mais ou menos parecido. Mas é por uma questão de, primeiro, companheirismo, que eu nunca vi, tá longe de acontecer alguém tão gentil e tão bacana como o Zaidan, com a competência que ele tem, com a cultura que ele tem, com a humildade que ele tem, mas estava integrado praticamente no nosso dia, chegar no Complexo Bandeirantes de Comunicação e ver o Zaidan sentado no banco, que tem a entrada ali que dá acesso ao estúdio da televisão e às redações de televisão e rádio, e ver o Zaidan sentado ali com todos os jornais possíveis e imagináveis que você possa imaginar. Jornal mesmo. Jornal, aquela coisa que a molecada não conhece, que a gente abre de papel e tal, e que eu também acho maravilhoso. Mas faz tanta falta a figura do Zaidan ali, que parece que você não está entrando na Bandeirantes, parece que você está entrando em outro lugar. Mas saudades do amigo e ao mesmo tempo feliz em sabermos que com o home office você pode continuar trabalhando, né? É uma ferramenta legal que foi descoberta e pode estar perto da sua família querida, do seu filho querido, com quem você conversa todo dia, mesmo à distância. O seu filho nunca deixou de fazer parte da sua vida. A gente que tem os nossos filhos morando com a gente, às vezes, o dia todo com a gente, na mesma cidade, a metros de onde a gente está, não é? A gente, às vezes, não se vê, ou se vê com muita frequência. O Zaidan nunca deixou de ligar um segundo para o filho dele aí de São Paulo para Uberaba, né, onde ele está agora. Eu estou aqui em Barueri, por isso que eu falei aí de São Paulo. Mas faz uma falta enorme o Zaidan. Mas, Zaidan, o mais importante é a sua presença aqui, porque hoje você é a grande referência da Rádio Bandeirantes. E como grande referência da Rádio Bandeirantes, você deve ter, como todos nós também, um orgulho enorme de falar desse microfone, que por onde já passaram tanta gente boa, né, com qualidade, com capacidade, com genialidade e com principalmente seriedade no momento de transmitir a notícia, que tem um cuidado especial. Essa é a marca, é a grife da Rádio Bandeirantes, que para mim é o veículo mais importante de todo o Grupo Bandeirantes, porque, como eu digo, é a pedra fundamental onde tudo começou. Zaidan, que prazer falar com você. Prazer é meu, Datena. Você falou do meu filho mais novo, o Manuel, ele até está do meu lado aqui, e tem um neto também, né, filho do meu filho mais velho, do Francisco, então é muito bom. E ontem eu fiquei honrado, porque você falou dessa história. A gente se encontrava ali, eu estava lendo alguma coisa, e ontem você estava dizendo que você não gosta muito de ficar parando para conversar, de ficar cumprimentando e tal. E eu fiquei honrado, porque eu falei, poxa vida, quando eu estava lá, o Datena sempre fazia questão de cumprimentar, de parar para trocar uma prosa. A gente proseava um pouco sobre política, sobre rádio, sobre a vida, né? E sobre seus projetos. Então, eu fiquei muito honrado em saber que você abriu essa exceção, viu, Datena? Olha, e é exceção mesmo, porque é difícil, nem com o dono da televisão eu paro para conversar às vezes. É muito difícil, é difícil demais. Primeiro porque o dono não tem tempo para perder comigo, né? E segundo que realmente faz parte do... porque as pessoas que me conhecem acham que eu sou um cara muito expansivo, de conversar demais. Pelo contrário, eu sou bem arredio, quase não tenho contato social.
Tanto que essa pandemia não mudou quase nada para mim. Olha, você vai ter que ficar isolado em casa. Olha, você não vai ter que encontrar os seus amigos. Olha, para mim não mudou quase nada. Parece que eu estou vivendo meu dia a dia. Eu acho até estranho as pessoas falarem, olha, eu sinto falta de ir não sei aonde. Para mim não mudou nada, porque eu saio de casa, vou para a rádio, televisão. Rádio eu já faço em casa. Vou para a TV e volto. Né? E dificilmente sou de conversar muito. Mas com o Zaidan eu sempre parei para conversar. Não por uma questão de respeito, mas por aprender todo dia alguma coisa legal com o Zaidan. O Zaidan sempre foi um grande amigo e um conselheiro. Mas, Zaidan, hoje a Rádio Bandeirantes está fazendo mais um aninho de vida, é a rádio mais importante do rádio brasileiro. Pois é, a Bandeirantes nasceu num momento muito difícil, né? Porque foi exatamente o ano em que foi estabelecido o Estado Novo, e já havia um clima ditatorial. É bom lembrar, por exemplo, você lê Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, aquilo é anterior a 37. Mas em 37 é oficializada a ditadura com o Estado Novo, uma ditadura, inclusive, que naquele momento dava piscadelas para o nazifascismo, e depois mudou, né? Depois o Brasil acabou entrando contra o eixo, e a Bandeirantes acompanhou tudo isso. Ela nasceu num momento difícil, de censura, de repressão, e atravessou a Segunda Guerra Mundial, né, que começou em 39, foi até 45. Copas do Mundo, de 50 para cá, ela transmitiu todas, né, as 18 Copas do Mundo que ocorreram de 50 para cá, todas, sem exceção. É a única emissora brasileira que esteve em todas as Copas de 50 para cá. Acompanhou a crise que acabou desencadeando o suicídio de Getúlio, a crise para a posse de Juscelino, que o Lott teve de garantir, a crise com a renúncia do Jânio Quadros e a dificuldade para que os militares aceitassem a posse do vice, João Goulart, o golpe de 64, 21 anos de ditadura, e muita gente tendo de conviver também com a censura, também com a vigilância. Isso ocorreu, por exemplo, com um nome histórico, né, o Vicente Leporassi. Ao mesmo tempo, uma rádio que, enquanto trazia notícias e Guerra Fria, revoluções, Guerra do Vietnã, tudo isso passou pelo noticiário da Bandeirantes, pelo microfone da Bandeirantes, e ao mesmo tempo o entretenimento de primeira linha, né, os antológicos Tunico e Tinoco, lendários Tunico e Tinoco. Sempre que eu me lembro da Beira da Tuia e falo, puxa, Tunico e Tinoco estiveram aqui, nesse estúdio, fazendo o programa, isso é uma honra. O esporte, né, com Pedro Luiz e Edson Leite, que dominaram em mais de 90% a audiência na Copa de 58. É bom lembrar que a primeira transmissão por televisão ao vivo foi só na Copa de 70, então até a Copa de 66 era só o rádio, televisão era só tape, em 62, 66, 58 o rádio dominou totalmente, e a Bandeirantes teve uma audiência incomparável, e na sequência já vem Fiore Giliotti, né, o extraordinário Fiore Giliotti, Mário Moraes, enfim, se formos falar de todo mundo aqui, cometeremos injustiça, porque faltará alguém. São nomes importantíssimos, né, o scratch do rádio. E então é uma história formidável, porque grande parte da história do século XX, século de transformações provocadas pela tecnologia, pela Segunda Guerra Mundial, que mudou o mundo, mudou a configuração das coisas, né? Inclusive quando ela termina, ela já é o embrião da Guerra Fria, e a Bandeirantes acompanhou tudo isso. Então, trabalhar na Bandeirantes com essa história, com esses profissionais todos, e recentemente Zé Paulo, e o Salomão, com quem conversei outro dia, né? Salomão, o Marrocha, o Marueira, participou do Gente hoje, o Zé Paulo, que nos deixou no ano passado, figura emblemática, e está hoje com você, e com o Joel, com o Milton. Enfim, é muito bom. É uma história extraordinária, contada dia a dia, segundo a segundo, nos microfones da Bandeirantes. Então, é difícil imaginar uma emissora que tenha tido uma importância tão grande na história do rádio brasileiro, Datena. Olha, você ouvindo o Zaidan falar,
com a facilidade que ele fala e com a cultura que ele tem, já deu para perceber porque eu disse aqui, porque como Zaidan, eu não sou de elogio fácil também não. Eu não sou de ficar adulando pessoas de graça. Eu reconheço o que a pessoa é. Como reconheci o papel do Tony Ramos, muito generoso para com equipe, e é verdade, tudo é equipe, mas em equipe há os que se destacam pelo seu próprio trabalho. O Tony Ramos disse uma verdade absoluta. Em rádio, televisão, eles quando vão fazer novela, eles não perguntam para o diretor se a cena ficou legal, se a novela vai emplacar. Eles perguntam para o cameraman, eles perguntam para o cara que é porteiro do estúdio e está lá vendo, eles perguntam para cada técnico que tem ali. O técnico é o que mais saca do que está acontecendo. Eu, quando trabalho lá no jornalismo da Rede Bandeirantes, as melhores posições vêm de quem está fazendo o programa. Desde a diretora, que é a Débora Raposo, até os jornalistas que compõem o programa. O latino que fica no meu ouvido, dando várias opiniões, o Glorinha, o Marcelo, o Maurício Stout, meus parceiros mesmo. Então, ele está certo. Vem de equipe, o nosso diretor, o Rodolfo Schneider, o Mitre, que é o mais brilhante jornalista do país. Equipe é equipe. Não adianta o cara tentar ser estrela, porque não existe estrela só no firmamento. Eu odeio essa palavra estrela. Uma referência, hoje, a nossa grande referência é o Zaidan. Né? Porque rádio é você fazer imagem na cabeça de quem não tinha, agora tem. Porque tem a imagem, muita gente está assistindo a gente pelo YouTube. Mas o papel do radialista, que sempre se deu muito bem em televisão, e às vezes o contrário não é verdadeiro, né? Quem trabalha em televisão necessariamente não é um bom radialista, mas todo bom radialista é ótimo em televisão e em qualquer lugar que trabalhar. É porque ele tem que formar na sua cabeça, na maioria das vezes, né? Antes totalmente, uma imagem daquilo que você está vendo. Transmitir aquilo que você não está vendo, aliás. Colocar na sua frente uma imagem para que você tenha essa imagem formada através de palavras. E aí você vai desenvolvendo um raciocínio, você vai tentando te colocar na cena que você está vendo. Agora, tem gente que faz isso com mais facilidade, pela cultura, pela capacidade. O Zaidan é esse cara, a nossa grande referência da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que, não sei se o Ricardo, se o Bamoni ou se o Guilherme, procurassem aí a transmissão da Copa com o Pedro Luiz. Acho que seria muito legal. Mas que separassem também o Trabuco, que foi citado pelo Tony Ramos e foi citado pelo Zaidan, o Vicente Liporace, o Zé Paulo. São pessoas que marcaram realmente a Rádio Bandeirantes e são tantos caras que é difícil você lembrar um ou dois, mas alguns se sobressaem na história. E hoje a gente tem uma meninada boa surgindo aí, muito legal. Não é saudosismo aquilo que a gente está falando, porque tem uma molecada brilhante hoje em dia, né, Zaidan? E a gente fica até admirado a capacidade que esses meninos têm para conseguir notícia com a velocidade que o virtual nos deu, que a internet nos deu. Então, a enxurrada de informações que você tem. Eu me lembro que quando eu ia transmitir jogo na equipe do Luciano do Vale ou fazer reportagem, eu tinha que viajar com 3, 4 jornais e procurar nos jornais, porque não tinha muito esporte, a não ser a Gazeta Esportiva, tinha que procurar nos jornais notícia de tudo quanto é lado. Hoje você aperta um botão, toca numa tela e de repente todas as informações sobre quem você quiser ou sobre o que você quiser, todas essas informações aparecem de repente para você. Essa meninada está unindo essa facilidade de acesso à informação a talento. Isso não só marca o passado da Rádio Bandeirantes, mas garante o seu futuro, o que é muito importante, não, Zaidan? Muito, muito. Outro dia até disse para o Vinícius Bueno que aqui a Bandeirantes formou o CT Rei Pelé, né? Uma analogia com o futebol. A formação de base aqui é formidável. O que aparece de gente talentosa,
E o talento é natural, né? Ele é natural. Agora aí vem o desenvolvimento do talento, que o dia a dia dá, o esforço pessoal dá. E é interessantíssimo isso, porque outro dia eu estava ouvindo um prefixo com Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro, outra figura de antologia da Rádio Bandeirantes, uma figura fundamental naquele período da Rádio Bandeirantes. E um prefixo que ele gravou, época ele, Ferreira Martins, outro gênio da locução. E ao Meu mesmo Deus, tempo, Walker Blas. Walker Blas, uns caras formidáveis, né? Carvalho. E aí você ouve essa meninada, que é outra linguagem, é verdade, a facilidade, porque uma coisa é o acesso fácil à informação que existe hoje, mas isso também é perigoso, porque você tem muita desinformação na internet. E eles sabem filtrar, são responsáveis, são bons no que fazem. Você tem aí o Guilherme com você, o Garrafa, né? Que está crescendo extraordinariamente, inclusive com os espaços que você abriu. Enfim, eu fico muito feliz de ver que a história continua. A história continua. Eu já estou indo para a fase derradeira, né? Virando ali o Cabo da Boa Esperança, mas você tem uma geração formidável aparecendo, além daqueles que já têm muita experiência, mas ainda tem muito tempo pela frente, como o Agostinho, esse repórter formidável. Enfim, eu fico honrado demais em trabalhar ao lado de gente tão talentosa. Tanto os experientes, os que têm uma larga estrada, uma longa jornada, como é o seu caso, como aqueles que estão há pouco tempo na estrada, mas já fazem um trabalho relevante na Bandeirantes da tela. Zaidan, saudades, vai chegar em breve o tempo que nós vamos nos abraçar mais uma vez. Quero fazer questão disso, né? Quero te ver, mas mesmo distante fisicamente, a gente jamais esquece de você, que sempre é tema de conversa com amigos e um tema de referência e de exemplo, sempre, em todos os sentidos. E você é o tipo de cara que não tem contraindicação. Você é o tipo de cara que todo mundo gosta, ama de paixão, pela sua competência, pela sua capacidade, pela sua cultura, mas principalmente pela sua humildade, que é um artigo em falta hoje em dia. Abraço grande, meu irmão, um beijo nos filhos, nos netos, e a pandemia, no seu caso, foi até generosa em te aproximar da família que você tinha dificuldade em ver fisicamente. Todo dia estar do lado de gente que você ama é muito bom. Mas a gente está esperando o normal de verdade para que você volte para cá e a gente possa ter a sua presença física, que é sempre muito importante, é fundamental. Você é um líder pela sua capacidade e a Rádio Bandeirantes sempre dependeu de líderes como você. Abraço grande, um ótimo dia. Que Deus dê saúde a você e toda a família. Abração, Zaidan. Amém. Obrigado, Datena. Um grande abraço. Até a próxima.